Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 136, seu podcast favorito de velocidade. Hoje é aquela edição das quintas-feiras, né? O que acontece nas quintas-feiras? Você pode me perguntar, te respondo. Você vem entrar lá na página do Auto Racing, digita a sua pergunta e nós respondemos. Nós não, né? Eu fico aqui só fazendo as perguntas, porque quem responde é esse que está aqui comigo, o grande Adalto. O Nossa. grande mestre que responde as perguntas. Ei-lo aqui, que vai sanar todas as suas dúvidas. Ô, Adalto, nós temos tem um recorde de perguntas lá, eu sabia, né? Corrida não pode ter polêmica, né? A É, corrida pode ser boa, mas é se não boa. tiver polêmica, não tem pergunta. Agora, tem polêmica, o pessoal pergunta. Agora, Bruno, eu tenho aqui uma coisa a falar que talvez eu não vi as perguntas. De novo, eu não vi as perguntas, então podem me pegar de calça curta de novo, mas tem uma coisa a falar que talvez já responda algumas perguntas, se tiver aí. Ah, O, o nosso amigo George Russell vai para a Mercedes mesmo. você já está com essa informação em primeira mão, você vai dar assim, você não vai nem esperar o final do programa. Você não vai, Aqui, você não vai fazer aqui. nem aquele mistério para segurar a audiência para Não, mas eu nós, não nada. vou dar detalhes. Ah, Ah, eu vou dar detalhes durante o nosso Loucos. Mas o nosso amigo George Russell vai para a Mercedes. eita, olha só, hein? Eu vou te falar, viu? Não é todo dia que a gente começa o programa assim com uma informação quentíssima, hein? É? E eu vou te falar que a primeira pergunta já é sobre isso, mas calma. Antes de fazer essa pergunta, não se esqueça, né? Os nossos twitters estão aparecendo aqui, ó. O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o do Fábio, que não está aqui hoje, é o @CampusFB. Vai no Twitter do Fábio atazanar ele lá também. Não fica atazanando só eu e o Adalto, não. Né? É. Ele é muito rabugento, precisa que alguém atazane ele também. Né? Agora, e não se esqueça do nosso joinha aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever, balançar lá o sininho, marcar o sininho, entendeu? Para que o nosso trabalho seja mais divulgado e a gente possa trazer mais coisas aqui para vocês. Quem sabe o que vem Isso. aí no futuro, né? Ó. O futuro a Deus pertence, né? A gente está aqui para tentar coisas novas sempre, desde que vocês ajudem, entendeu? Muito bem, vou começar, né, Adalto? Porque tem muita pergunta. Já vou avisar o seguinte: tem pessoas que fizeram mais de uma pergunta nos programas anteriores. Eu até fui condescendente aqui, mas hoje não vai dar, não. Hoje é uma pergunta por pessoa. Eu vou escolher aqui eu achar que está melhor, ou aqui. Vamos fazer uma curadoria aqui, porque senão a gente não vai conseguir Que não responder dá, todo mundo. 52, né? Porque a ideia é responder todo mundo. Para quem está chegando hoje aqui nesse formato, a ideia é responder todo mundo, mas precisam ser perguntas curtas, tem muita pergunta longa e precisa ser uma pergunta só. Muito bem, vamos começar, Adalto, com o Matheus Ferreira Celestino. Se o Russell for para a Mercedes, junto com o Lewis Hamilton, não é mais se, hein? O Adalto acabou de jogar esta bomba aqui. Qual dos dois será mais rápido? Tá tranquilo isso aí. Será que pode acontecer igual Vettel e Leclerc, quando o Leclerc foi colocado na Ferrari junto com o tetracampeão? Não, não vai acontecer. Não vai acontecer a mesma coisa, porque o Hamilton é muito mais rápido que o Vettel, mas o que vai acontecer realmente não dei bola de cristal para saber, mas Mas vai ser bom, hein, Adalto? vai ser bom. Eu já estou ansioso para 2020. Eu já estava ansioso para 2022. É, Agora, então, já é, não vejo a hora. Vamos lá. exatamente. O Davidson Alba gostaria de. O pessoal não Eu perdoa, acho que eu não. sei, é sacanagem. Gostaria de uma análise detalhada do onboard da tocada do Lafitte, em comparação com a do Russell, especialmente da última corrida. Se tivesse feito essa análise do Adalto, eu diria: olha, ele vira para a esquerda e para a direita. Ele consegue fazer isso. Não, e eu devia ter, eu devia ter olhado as perguntas, não custava nada eu dar uma olhada em 3, 4 voltas do Latifi, né? Ah, custava sim. Você ia morrer de tédio. Mas eu vou ser honesto, Davidson, somente com o Davidson, tá aí com a gente há trocentos anos, não vi, não vi. Mas eu prometo que eu vou ver. Agora nós vamos ter, né, até terça-feira que vem, não vai ter corrida esse final de semana de Fórmula 1, então eu vou ter tempo para entrar lá de novo
E vou ver não só do Latifi, como de alguns outros que eu também não vi. 5 horas não dá para ver todo mundo, assim, bastante voltas, né? Uma volta, duas não adianta, porque em corrida, né? Você precisa ver o ritmo do cara, né? Então precisa ver mais voltas, né? Então eu prometo que no final de semana eu vou fazer isso. Terça-feira que vem, mesmo que não é um louco de perguntas, eu vou responder essa. Muito bem. Ó, o doutor Comico aí, beleza, doutor Comico, Melhor, assumindo o agora melhorou. doutorado aí, ó. Gostamos, muito bem, Grande parabéns. Comico. Muito bem. Aí ele estava assistindo uma corrida de 2008. Ah, ele é o que assiste a temporada de 2008. Estou gostando desse doutor comigo. Parabéns, viu, doutor? O senhor está fazendo certo. Assistam corridas antigas, é o que eu sempre digo. E não pude deixar de reparar como eram os carros daquela época, o som, tamanho. Mas uma coisa me chamou muita atenção foi o formato da asa dianteira, bem distinta. Depois de 2009, a asa mudou e se aproxima mais do que é hoje. Ficou maior, né, a asa. É, Gostaria de perguntar os detalhes técnicos dessas asas, porque eles tinham esse formato. Ele colocou as fotos aqui, Adalto. eu Não sei vi. se você está vendo Tô aí, são vendo, tô vendo. a asa de 2008, os carros tinham a asa, era menorzinha, né, a asa dianteira, e tinham uma espécie de um arco em cima, que Isso. passava em cima do bico, né, que era feio pra caramba, a gente tem que dizer, né? É meio feio. Tem uma diferença básica aí, muito importante, muda tudo, que é você ver a asa de 2008, ela é em forma de concha, tá vendo? Aham. E a asa que ele colocou aqui, essa asa aqui é do ano que vem, né? Não, isso aqui é tudo de 2008, ó. É 2008 também, essa Ferrari? É. Aham, Ferrari e McLaren de 2008. Olha a calotinha ali do lado ali, ó. Uau! A Ferrari eu pensei que fosse já a asa do ano que vem. Não, a asa do ano que Não. vem é meio flat, né? Não, Então, e ela é menor, tá vendo? O pneu fica para fora, né? Não é igual. é. Não, essa asa aqui da Ferrari e são diferentes porque a da McLaren é em formato de concha e a da Ferrari não, entendeu? Então elas têm um efeito bem diferente no carro e no resto do carro, né? 2008 foi aquele ano que nós tivemos o auge dos apêndices aerodinâmicos, né? Os carros eram cheios de asinhas, aletas, né? Várias coisas, tanto que isso foi proibido, tudo para 2009, né? Limpou todo o visual dos carros. É. Não, limpou, tiraram aqueles badulacs aerodinâmicos, né? Então, ele pergunta aqui, né? Qual a diferença dessas duas asas, né? Uhum. Queria te perguntar os detalhes técnicos Não, ele quer saber por que essas asas tinham esse formato, com esse arco por cima. Então, a da Ferrari não. Você pode ver que o bico dela, ela vai por cima da, Uhum. da, da, da asa superior. A Ferrari ali, você pode ver que os dois carros são como se fossem duas asas dianteiras, né? Sim. A da McLaren está mais como um suporte, se bem que as duas laterais estão como asa também. E a da Ferrari são duas asas mesmo. É uma asa de 2 andares, né? A diferença é o bico da Ferrari, que ele se pronuncia para antes. Ele começa antes da asa, e o da McLaren não. Porque o da McLaren é em formato de concha, né? E isso aí, doutor Comico, é muito a filosofia aerodinâmica do carro, né? Que ela começa aí, onde nessas duas fotos que você colocou. A filosofia do carro começa aí. Aí essa asa, esse formato de asa, essa carroceria, esse lateral aqui do carro, que vai determinar o caminho do ar pelo carro inteiro, né? Então, como eram carros, apesar de ser do mesmo regulamento, tinham filosofias diferentes, né? Por isso que essas asas são tão diferentes uma da outra, e depois foi proibido isso, né? Por isso que não é mais assim, né? Foi proibida essa parte de cima, que começaram a dizer que isso era uma asa dupla. Então isso aí foi proibido, não pode mais ter essa parte de cima. E é isso. Agora, se uma é mais eficiente que a outra, depende do resto do carro, entendeu? A asa sozinha aí, ela não faz muita coisa, porque a asa dianteira tem duas funções básicas no carro. Uma é prender a frente do carro no chão, né? Dar um force dianteiro no carro. Mas mais importante, ou tão importante quanto isso, é determinar o caminho do ar pelo carro. É isso aí.
Vamos lá, doutor Jalim, grande doutor Grande Jalim, doutor outro dos doutores aqui. Ele pergunta: Cheio de doutores aqui, estamos no hospital. aqui tá uma loucura, é o nível muito qualificado. O Tsunoda, pelo equipamento que possui, não está no seu ano de estreia, apresentando um resultado pior do que o Mazepin, que está pilotando uma cadeira elétrica? Eu não acho. Eu acho que vamos recapitular que o Tsunoda tem sido, né? Agora parece que vai ser menos, mas ele foi durante as 6, 7 primeiras corridas do ano cobaia da Honda, né? Então tudo que a Honda queria testar na UP, testar modificações na UP, tanto é que ele trocou tudo já, bom, ele já vai tomar punição, né? Porque ele já extrapolou vários componentes da UP, foi tudo no carro dele, software, foi no carro dele, tentando mudar o mapeamento de motor, foi no carro dele, tudo no carro dele, entendeu? Então, agora, a partir da estia, que a gente pode começar a ver o Tsunoda sem ser tanta cobaia assim, porque a Honda já fez mais ou menos o que tinha que fazer, né? Para essa primeira atualização dela. Então, acho que agora nós vamos ver mais. Mas eu confesso que o Tsunoda foi outro que eu não vi câmera on-board também, então não dá para eu dizer. Mas eu vi, assim, 2, 3 voltas no Mazepin e ele ainda não entendeu como funciona o Fórmula 1. É Entendeu? isso aí. Vamos lá, o Márcio Kajima. Gostaria de saber do Adalto se já existe uma previsão de tempo entre os carros 2021 e 2022. E você sabe se alguma das equipes já está se destacando quanto ao desenvolvimento. Olha, eles falam, Márcio, eles falam um negócio que eu fiquei bem pasmo, né? Eu não sei se isso vai mudar, né? Mas o ano passado, esse ano eu não vi ninguém falando sobre isso. Mas o ano passado eles estavam falando que os carros iam ser no mínimo 3 segundos mais lentos que os desse ano. Iam começar a temporada no mínimo 3 segundos mais lentos do que esse ano, se não mais. Porque o carro é completamente novo, né? E eles não têm nenhuma referência. Entendeu? Então, talvez eles estejam sendo um pouco pessimistas, não sei, mas do ano passado para esse, eles foram otimistas, porque eles acharam que os carros iam perder 1 segundo, e na primeira corrida eles já perderam, eles estavam, desse 1 segundo eles iam recuperar meio segundo já na primeira corrida, e não foi isso que aconteceu, eles perderam mais de 1 segundo na primeira corrida. Entendeu? Então, vamos ver, conforme eles vão desenvolvendo o carro do ano que vem, a gente vai sabendo o que eles estão esperando. Mas a última informação é que eles iam ser, no mínimo, 3 segundos mais lentos que os desse ano. Muito bem. O RSR. A queda da Mercedes nas últimas corridas pode ter a ver com a sua asa dianteira, além das condições específicas de pistas? Está falando que parece que reduziu a flexão, provavelmente das asas, né, com as primeiras corridas. Boa pergunta. Eu não reparei isso, mas eu acho que deve ter reduzido, porque não se falou mais nisso, né? Aquele negócio de flexionar a asa ficou em pauta, ficou em alta aí umas 3, 4 semanas, aí sumiu, né? Sumiu, Sumiu. Ninguém se falou mais nisso, a Red Bull não reclama mais, porque a Mercedes reclamava da asa traseira da Red Bull, a Red Bull reclamava da asa dianteira da Mercedes. Nenhuma das duas está reclamando mais. Pode ter alguma coisa a ver, sim, com isso. Mas eu ainda acho que é mais coisa, mas pode ajudar, porque Fórmula 1 é uma soma de detalhes. Esse pode ser um dos detalhes, não tem dúvida. Muito bem. Doutor Caveira, estava sumido, hein? Doutor Estava Caveira estava sumido mesmo, doutor sumido. Cadeira. Vê que está de Muito bem. férias. Pode ser. Ele está perguntando o seguinte: muitos criticaram o papai Stroll por dispensar o Ocon em favor do filho. Eu não vou deixar o Adalto responder essa. Os anos passaram e Lance Stroll é o piloto que evolui bastante, e o Ocon está em espiral descendente. Vocês também, né? O cara, porra. E se fosse hoje, a equipe fosse sua e já houvesse outro piloto acertado, qual dos dois vocês colocariam no carro? No outro carro? Ídolo, lógico, ídolo. Não tenho nenhuma dúvida. Olha, eu só ficaria na dúvida, doutor Caveira,
Se você me perguntasse aí do Hamilton ou do Verstappen, aí ia ter que pensar um pouco. Aham. Entendeu? Mas dos outros, nenhuma dúvida. É o ídolo. Nenhuma dúvida. Stroll e Senna. Stroll. Coitado do Senna. Ah, vamos lá. Henrico, eu não concordo, não. Eu colocaria o Ocon. Tá? Só para. O Ocon, vocês estão sendo malvados com o Ocon. Ele está numa fase ruim, mas vai passar. O Henrico Zampoli. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Pergunto: o que podemos esperar para as próximas 2 provas antes das férias de verão na Europa? McLaren mais próxima, ou à frente da Mercedes, ou uma Mercedes mais próxima da Red Bull? Pergunta de $1 milhão aí do nosso Henrico Zampoli. Olha, vou falar uma coisa para você. Você viu aquele. Você viu o vídeo da pole do Verstappen com Fantasminha, né? o fantasma do E, Norris? e. Então, Rapaz, o Verstappen ganhou aquela pole na última curva, foi na Adalto. última curva. Na última E o curva. que Eu você achei que tinha repara sido no ali, último setor, mas não foi no último setor. Foi na última curva, literalmente. na última curva, é verdade, foi na última curva, literalmente. Mas o que você repara ali, né? Em todas as curvas é que o Verstappen, o, 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 o Norris, ele entra mais forte nas curvas e o Verstappen entra mais devagar e prioriza a saída de curva. Né? É. Então, eu não. Em relação a essas duas, eu vejo a McLaren bem forte em Silverstone, principalmente na classificação, porque do jeito que o Norris guia na classificação, que é esse vídeo fantasma, aquela uma volta de classificação, aquilo não é igual na corrida, hein? Porque na corrida, se o Norris faz aquilo, o pneu dele acaba em 5 voltas. Entendeu? Então, É. ele faz aquilo na classificação. Na corrida, não, porque senão destrói o pneu. Eu acho que. Eu não sei se a McLaren vai estar na frente da Mercedes, eu acho que não. Eu acho que a Mercedes tende a se aproximar mais da Red Bull, como você perguntou aí. Não sei se é suficiente para ganhar a corrida, mas eu acho que vamos ter uma disputa muito mais equilibrada do que foi nessas duas na Áustria, que aliás não teve equilíbrio nenhum. O Verstappen ganhou com o pé nas costas. Eu acho que na Inglaterra nós vamos ter uma corrida mais equilibrada. Tô bem ansioso por essa corrida. Muito bem. André Aires. Vettel era monstro no carro da Red Bull, Ricardo era monstro no carro da Red Bull. Hoje esses dois pilotos estão em outro patamar, com muita dificuldade em outros carros. O carro da Red Bull ajuda o Verstappen? É a pergunta dele. É isso, pergunta dele. Tá. Olha, o carro da Red Bull ajuda o Verstappen, né? Isso aí precisa de uma explicação, né? O Verstappen, ele está na Red Bull desde 2016. Ele entrou em 2015 na Fórmula 1 e no mês de 2016 ele foi para a Red Bull. E ganhou a primeira corrida, ganhou na estreia, né? Lá em Barcelona, quando evidentemente ele não ia ganhar, ele ia chegar em terceiro, mas o Hamilton e o Rosberg bateram na primeira volta, né? E aí ele sobrou para ele já demonstrou uma maturidade boa e demonstrou uma frieza, né? Demonstrou que é um cara implacável e não deixou o Ricardo, não deu chance para o Ricardo naquela coisa. Eu achei na hora que bateu, não sei você lembra, Bruno? Eu achei que na hora que bateu, eu falei, pronto, a corrida é do Ricardo. Né? Mas Mas aí ele ganhou com o Raikkonen em segundo, né? O Raikkonen estava colado nele em segundo e não conseguiu passar. de Ferrari, né? É, O com a Ricardo foi Ferrari. atrás, mais atrás ainda, né? É. Não, mas eu achei que o Ricardo ia para cima. Né? Então, bom, o carro da Red Bull hoje, você pode dizer que um ajuda o outro, né? Porque a Red Bull tem esse problema no carro de entrada de curva desde 2019. O carro começou o ano assim já, e o Verstappen acostumou a guiar o carro assim, né? Ele acostumou a guiar o carro assim. E os outros pilotos que lá sentam não conseguem guiar o carro como ele, rápido como ele, porque eles perdem o carro na entrada de curva. Quando você perde o carro na entrada de curva, você perde a curva e perde a reta que tem depois. Então você perde muito tempo, entendeu? Entrada de curva é uma das coisas mais importantes da Fórmula 1. Então ele conseguiu adaptar a tocada dele ao que o carro pedia
Até por isso, e ficou rápido, até por isso a Red Bull não se preocupou tanto em arrumar esse defeito do carro. Porque o carro não podia ter uma janela. O carro de Fórmula 1 já tem uma janela muito estreita para guiar, por isso que é o carro mais difícil que tem para guiar no automobilismo. Né? Porque o carro de Fórmula 1 ele aceita um traçado, um tipo de tocada, tem que ser muito preciso, senão você perde o carro. Né? Não é que nem as outras categorias que aceitam derrapagem, aceitam um monte de coisa. A Fórmula 1 não aceita isso. Então, o que o Adrian Newey fez foi afinar ainda mais essa janela e ficou muito difícil para os outros pilotos que lá sentam conseguirem andar nessa janela. O Pérez às vezes parece que vai conseguir, depois não consegue. O Pérez, eu vi Cameron Board, por exemplo, dele na Áustria, muito erro, muita fritada de pneu. Naquela hora que ele estava disputando com o Leclerc, os dois então cometiam um erro atrás do outro. Mas o Pérez ali ele desligou o cérebro, né? Foi. Depois da confusão com o Norris, ele desligou o cérebro. Ligou. O Pérez tem essa característica. Assim, ele é muito bom piloto, mas tem algumas coisas que já aconteceu na Force India, lá quando ele corria, Racing Point. Ele desliga o cérebro. Acontece alguma coisa. Eu me lembro uma vez em Singapura, ele estava disputando, não sei contra quem, ele começou a bater roda com o. Eu acho que era o da Williams, acho que era aquele russo que corria na Williams. Sabe? Eu não lembro agora. Sirotkin. Batendo roda com esse Sirotkin. Então ele é meio impulsivo. Assim, quando acontece alguma coisa desfavorável, ele parece que desliga o cérebro e perde completamente. Você vê que na mesma pista ele fez duas corridas completamente diferentes, né? Exatamente. Então, e ele bateu roda com o Ocon. Você lembrou bem, bateu roda com o Ocon. Então, eu acho que ele se inflama muito. Isso. E aí você já tem um problema. Porque um cara desse, é muito difícil ele ser campeão. Sim. Né? É muito difícil ele ser campeão, mesmo num carro campeão. Entendeu? É muito difícil ele ser campeão. Porque se o outro piloto for mais focado, menos emotivo, não sei o que, ele vai destruir o Pérez na cabeça, né? Então, é isso. A pergunta provavelmente será respondida. O carro da Red Bull. Então, André, eu acho que um ajuda o outro aí, entendeu? Eu acho que o carro da Red Bull está ajudando. Assim como o carro da Mercedes também ajuda o Hamilton e vice-versa. Né? O Hamilton ajuda o carro da Mercedes. Já o Ricardo, ele não está conseguindo guiar o carro da maneira monstra que está guiando o Norris. Assim, vou mandar para você o vídeo, Bruno. Porque colocaram aqui, eu não coloquei, eu vi aqui nos próprios comentários do Auto Racing, acho que colocaram ontem, se não me engano. É impressionante, meu. Os dois vão assim, ó. Eles vão assim, ó. A volta inteira. O Norris e o Verstappen. De curva, o Verstappen fica um pouquinho. Quando eles entram na reta, eles fazem a curva, o Verstappen começa a acelerar antes, pula na frente, o Norris chega de novo, e assim vai até a última curva. Até a última curva. Vamos lá. O Braia, deixando os números de lado, se o Verstappen foi campeão com a Red Bull, em uma comparação com o Vettel, Max seria o melhor campeão que a Red Bull já teve? Eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho assim, o Max Verstappen ele está numa outra prateleira. Ele está na mesma prateleira do Hamilton. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu também não. Em comparação, é porque na verdade a Red Bull teria dois campeões só, né? Que ela teve campeão, o Vettel campeão e se o Max for campeão esse ano, né? Tá pintando isso daí, seria o segundo campeão pela Red Bull. O Max é muito mais piloto que o Vettel, com todo respeito aí ao Vettel e quem gosta dele, mas lógico, com todo respeito. E depois ele fala da BMW, né? Do som do Mazda do Johnny Herbert, espetacular. Eu via o som da BMW Turbo da Brabham nos anos 80, sensacional, berrava demais.
até o som de carro de rua de BMW é sensacional, né? Começou. Não mexe, não pergunta de BMW, não, que ele vai passar o programa inteiro aqui falando de BMW. Mas esse Ó, som do o... Johnny Herbert do Mazda, olha, me surpreendeu de um jeito, cara. Putz. Mas o som também varia muito com quem aperta o acelerador, né, Adalto? A gente sabe. Ó, o Luka Doncic. Não sei como pronuncia, mas é isso aqui. Grande Adalto, você sabe Doncic. dizer? Hein? Luka Doncic. Doncic. Você sabe dizer se a Red Bull já gastou todos os tokens de desenvolvimento? E se tem alguma informação sobre atualização para Silverstone? Bom, Luca, primeiro ver se no ano que vem você não vai amarelar nos playoffs, né? Bom, Ah, sabia que era. pô, joga muito, tem 21 anos, joga muito, Bruno. Sei. Monstro, é um monstro. Eu falei brincando, negócio de amarelar. Uhum. Sozinho não dá para ele ganhar o jogo. Bom, você tem alguma informação sobre possível atualização dos touros para Silverstone? Sim, tem atualização. Eu não sei qual é ainda. Também, como eu sei que tem atualização na Mercedes um pouquinho melhor, a Mercedes vai ter atualização em vários lugares da carroceria do carro, né? E porque a gente tem que separar, né? O pacote. O que acontece? Né? Tem duas coisas em atualização. Você tem um pacote que já está formatado para aquela pista, que já está pronto, já está formatado. Ele vai no carro para aquela pista. Então, você vai comparar o carro da Áustria com o carro de Silverstone, você vai ver várias mudanças, mas nem todas são atualização. Muitas já estavam prontas para aquela pista. Entendeu? Não é atualização. Atualização, o que é? É quando você pega, durante o campeonato, você vê o que você pode melhorar no carro, contando com os pacotes que você já tem para cada pista. E aí você atualiza aquele pacote, né? Então, eu não sei quais são as atualizações para Silverstone, mas eles têm. A Red Bull vai atualizar o carro até o final do ano. A informação que eu tenho não é de agora, já faz umas 2, 3 semanas que o Mate me falou isso. Eles não vão desistir desse campeonato até eles ganharem o campeonato. Entendeu? Eles não vão desistir. Se tiver que lutar com a Mercedes até Abu Dhabi, eles vão atualizar o carro até Abu Dhabi. É isso que eles vão fazer. Eles não querem saber. Eles acham que eles têm uma chance esse ano e eles não querem perder essa chance. Muito bem. O Rio do Lima pergunta: ao longo da história da Fórmula 1, sempre vimos que equipes que estão sobrando no campeonato não andarem no seu limite. E ele crê que a Red Bull também não esteja andando no seu limite. Qual que é a nossa opinião? Não. Isso aí é um pouco de lenda. O que acontece é o seguinte, Hildo. O cara, quando está em primeiro lugar e ele está sobrando, ou seja, o cara que está em segundo lugar já está a mais de 6, 7 segundos e não consegue chegar de jeito nenhum, o cara que está em primeiro, evidentemente que ele para de forçar. Ele para de forçar. Ele vai economizar carro. Ainda mais numa Fórmula 1, você só pode 3 unidades de potência por ano, né? Tem restrição de uma pancada de coisa. Então, ele para de forçar. Inclusive, até se o cara de trás também estiver economizando para tentar dar o bote no final do stint, ou no final da corrida, ou fazer um overcut, ele tem sobra para poder responder. Entendeu? Então, é isso que acontece. Na verdade, um piloto, é muito difícil você pedir para ele andar devagar, entendeu? Eles andam no limite. É que o limite é muito estreito, né? Você tem um limite que é muito estreito. Então, talvez ele ande no limite de baixo, vai? Quando ele está sobrando na frente. Para ele ter alguma sobrinha para se o cara de trás vier atacar. Mas esse negócio de andar devagar, isso aí é lenda. Isso aí
Esquece. Isso aí Mas não existe. será que ele está perguntando isso ou ele está perguntando o limite do equipamento durante o ano? Por exemplo, eu já vi o Rubens Barrichello contando que em 2002 a Ferrari andava com o tanque cheio, treinava com o tanque cheio, Ah, para mas aí não até. entregar o ouro para o bandido. Para o entregar para o bandido, mas é que eu entendi que ele está falando isso em corrida, não só em treino, Né? né? Bom, vamos lá. Em treino, sim. Não, em treino, sim. Em treino, eles podem não dar tudo para não entregar o ouro. Mas em corrida, em classificação e corrida, principalmente em classificação, se o cara não der tudo na classificação, a hora que ele chegar no box, os caras têm a telemetria, os caras vão na orelha dele e perguntam se ele tá louco, entendeu? Ele bebeu, quantos uísques ele bebeu antes de entrar no carro, entendeu? É isso aí. É. João Pedro Marques de Mello, li em alguns sites de internet que existe a possibilidade do Mick Schumacher assumir um assento na Alfa Romeo em 2022. E com o Giovinazzi em uma fase melhor do que foi no começo, este poderia ser o fim de carreira do Kimi Raikkonen na Fórmula 1? Então, Já deu, né? aí eu já Já? vou começar a dar alguns detalhes sobre o Russell. Vamos Né? lá. O que está acontecendo ali? O Toto Wolff não quer mandar embora o Bottas. Bota. Fala, você está demitido, muito obrigado, passe bem. Passa no Toto, RH com a funcionária Cleonice, pega a sua carteirinha, a sua cartinha, o isso, seu FGTS e o seu isso. seguro-desemprego. Não é isso que o Toto Wolff quer fazer e que a equipe, os engenheiros, o pessoal não quer fazer isso porque o Bottas é muito querido na equipe e entrega o que eles sempre pediram. Então, eles querem ajudar o Bottas a arrumar outro assento. Uma das possibilidades é Alfa Romeo e seria junto com o Mick Schumacher. Então, Fica bom porque para Alfa Romeo, hein? Porque seria no lugar do Kimi, entendeu? Aham. Seria no lugar do Kimi, o Bottas seria no lugar do Kimi, e provavelmente a Ferrari vai querer que o Mick Schumacher vá para lá. Então seria a nova dupla da Alfa Romeo, Ficou bom para Alfa Schumacher e Romeo, hein? Bottas. Que eu acho uma dupla muito boa para a Alfa Boa. Romeo, hein? Ficou bom Né? demais para Alfa É Romeo, saiu uma, do é uma, lucro. eu não sei nem se a Alfa Romeo é do tamanho do Bottas, hein? Francamente. Eu acho que seria uma dupla que você colocaria um piloto experiente como o Bottas, que não é ruim e lento como o Kimi É, atualmente, né? E é. um piloto jovem aí, promissor, com o Mick Schumacher. Seria, assim, aquele que a gente chama de dupla perfeita, né? Para uma equipe do tamanho da Alfa Romeo. Isso. Vamos Isso é ver. uma das possibilidades, tá? Tem outras, mas de Tem outras a outra. gente vai Mas falando ao mais para longo frente. do programa nós falaremos, É não é isso. isso? É isso Muito aí. bem, então aguarde. Ó, o Adriano Aguiar, se o Russell não for para a Mercedes, já era. Acabou a pergunta por aqui, mas vamos lá. Quem É. vocês contratariam e por quê? Se ele não fosse, né, Adalto? Vamos Se ele não imaginar. fosse, Não não sei fosse. porque eu não pensei nisso antes. Aham. Eu acho que eu deixava o Bottas lá, entendeu? Entendi. Eu deixava o Bottas lá, porque você começa a pensar quem que pode ser, né? O Verstappen não vai, porque Ó, está ganhando na equipe que é a mãe dele, né? é, O Leclerc tem contrato a longo prazo. O Norris também tem contrato a longo prazo. Né? O Ocon não está andando nada. O Alonso poderia ir, mas está velho, não seria o futuro. Você tem que pensar no futuro, né? Então teria que ser um jovem. Né? O jovem, eu acho que o único que tem disponível e bom é o Russell, não tem outro. Então eu deixaria o Bottas lá, se por acaso. Vai que o Russell, Deus me livre, acontece alguma coisa com ele, entendeu? Eu deixaria o Bottas lá, entendeu? ó, que praga, hein? Não, ainda bem que praga não pega. Ó, vamos lá. Renato Mercedes. Lembro-me quando ainda estava na Renault, o Ricardo soltou uma declaração de que nunca correria em ovais e que, aliás, achava oval uma estupidez. Depois soltou o verbo para cima da equipe de imagem de Fórmula 1, dizendo que mostrar replays de acidentes era um absurdo. Para mim, cada declaração dessa foi meio segundo por volta que ele ficou mais lento. E a pergunta é: tem cura para piloto medroso? Renato, tá sendo um pouco maldoso aí com. Ó, tá louco. Bom, eu nem vi que o Ricardo falou isso, mas vou acreditar aqui que o ouvinte Também não falou, vi. né? É. Você sabe quando a gente tem certeza que um piloto perde um pouco? Quando ele tem filho. Eu já ouvi falar isso.
É, é, Daqui 2 semanas eu tenho a etapa de Oscarteiro. você vai ter? Vai ser a primeira que eu vou correr depois do nascimento aqui do meu filho. Então eu vou contar para vocês o que É. aconteceu. Dizem até que é instintivamente isso, não é uma coisa que o cara pensa, não, eu tenho filho. Aham. Parece que é uma coisa instintiva isso mesmo. Instintiva. É. É, Eu acho que o Ricardo não tem medo, não. Eu acho que ele está com né? dificuldade técnica mesmo. É. E se ele disse isso aqui mesmo, deve ter tido um contexto também, né? A gente não sabe. Piloto, por exemplo, circuito oval, eu não sei lá, eu não consigo criticar um piloto que tem medo de correr circuito oval. Acho que eu também teria. O Que Bruno é- quer um exemplo bom? O ah, Emerson, na década de 70, quando ele estava na Lotus, levaram ele para Indianápolis. A Lotus quis fazer 500 milhas de Indianápolis, levaram ele para Indianápolis. Ele sentou lá, deu umas voltas e falou: esquece, sem pode trazer o chance. outro, É. eu não. Entendeu? E E depois ele depois foi para lá, foi foi lá, campeão, ganhou 2 vezes. ganhou duas. Entendeu? Então, Então isso aí tudo é pode muito. mudar. Né? O próprio Grosjean, né? Parece que agora vai começar a correr. O Grosjean já virou a chavinha. O Então, Grosjean já virou a chavinha. o mundo gira, as coisas mudam, viu? É, isso aí. Daniel Hartmann, pergunta de curioso: por que o Lance Stroll é o ídolo do Adalto? Pô, devia ser o seu também, Daniel. Não é? Ah, claro. Que aí, o Lance Stroll é ídolo, entendeu? Adalto, eu acho que é o seguinte: Lance Stroll não é um piloto, é um estilo de vida. Responde assim. Isso! É isso aí. Falou tudo. Né? Pergunta técnica: como os ajustes de suspensão podem influenciar o tempo do carro? Por exemplo, porque uma suspensão mais dura ou mais mole deixa o carro mais lento ou mais rápido? Ah, boa pergunta técnica, Daniel. A suspensão mais mole, ela deixa o carro melhor para a pista de baixa aderência e para a curva de baixa velocidade. Por quê? Por que isso? Porque ela usa mais o pneu. Quando a suspensão está mais mole, o mole da Fórmula 1 é o seu carro basicamente sem amortecedor, tá? Sem Aham. mola. O mole da Fórmula 1 é extremamente duro, né? Mas é que, como lá é tudo superlativo, né? Um carro de Fórmula 1, você duro, normal, numa pista, por exemplo, como de alta, como Monza, Silverstone, né? Você pula em cima do carro, o carro não mexe. Né? Eu tenho quase 100 quilos, com essa pandemia eu engordei 10, passei dos 100, inclusive. Se eu pulo em cima do carro de Fórmula 1, ele nem se mexe. Então, para você ter uma ideia do que é duro um carro de Fórmula 1. Né? O mole é ele ter um joguinho. Por quê? Ele pressiona os pneus, ele energiza mais os pneus. Então, quando você tem uma suspensão mais mole, ela energiza mais o pneu, por isso que também na chuva um carro mais mole é melhor que um carro mais duro. Em alta, em alta velocidade, esse efeito bom que tem em pista de baixa torna-se ruim porque gasta demais o pneu. Por quê? Porque energiza ele mais do que deveria. Entendeu? Então, por isso que em pista de baixa você tem em pista de baixa e em chuva a suspensão mais macia, em pista de alta você tem uma suspensão mais dura. A McLaren usava uma suspensão tão dura que que qualquer depressão na pista durante a freada, a roda de dentro sempre travava. Não sei se você lembra disso. Sempre Ah, travava. não. Sempre Hum. travava. E tão dura que era a suspensão da McLaren. Depois Muito eles bem. mudaram isso. Vamos lá. David pergunta: acreditam que a mini corrida de 100 quilômetros pode aparecer alguma surpresa? McLaren ou Ferrari mais próximo da Mercedes? E ao menos em volta lançada, o gap parece ser bem menor. É um comentário dele aqui. Olha, eu espero que sim, David, né? Vai ser uma surpresa para todos nós isso. Vai depender um pouco da FIA. Eu acho que a FIA, né, na corrida curta, ela tem que deixar os pilotos correrem, senão, porque se ela começar a dar punição na corrida curta, por tentativa de ultrapassagem, por defesa de Vai ultrapassagem, matar, né? Vai vai matar a matar o corrida curta. negócio. Aí o Vai negócio não vai dar matar. certo. Aí todo mundo, isso aí é um lixo, não É, dá certo. não dá certo. Agora, se deixar os caras correr, entendeu? Colocar lá, como eu falei
no Loucos anterior, colocar lá o Mansell, o Montoya e o Maldonado para ser os fiscais ali pode dar certo, entendeu? Eu acho que para o Leclerc, para os caras que são mais agressivos, e é só 100 quilômetros, eu acho que pode dar certo isso daí, entendeu? Eu acho que pode A dar certo. ideia é o seguinte: a FIA quer fazer, a FIA tem que deixar acontecer igual as corridas de Granja Viana, Interlagos Isso, Cartódromo, né? isso. Cartódromo de Deixa o Itu. pau comer, pô. Deixa o pau comer. É assim, e tem meia hora. Se você largar em último numa corrida dessa lá É, de kart, você tem que sair passando todo mundo do jeito que dá, isso. colocando os caras. Entendeu? É assim. É assim que funciona. É assim que vai funcionar. Agora, se realmente se começar a dar punição, porque é o seguinte, essa corrida não pode virar procissão. Se ela É. virar procissão, aí acabou. Não, pra Acabou. quê? Acabou. Não tem. Vai todo Aí mundo faz o dizer que deu treino. Porque certo. aí o treino é mais emocionante do que a corrida. Aí é É, melhor deixar o treino oficial, né? Que tem lá a classificação, né? E isso. a corrida no domingo, formato Que tradicional. vai ser na sexta-feira, viu, David e Sexta-feira. pessoal? É. O treino oficial vai ser o treino mesmo, como a gente está acostumado hoje ver sábado, ele vai ser na sexta-feira, em vez de ter TL2, eles só vão ter 1 hora para acertar o carro e já vão para a classificação. Vai ser muito legal. Isso também vai ser legal. Porque os carros vão Aham. sem acerto, Bruno, para a classificação. Maravilha. É. É isso aí que a gente quer. Ó, pergunta do Schlesser Schmidt. E o Bottas, fica ou vai? Gosto de pergunta assim, ó. Vai. Parabéns, senhor Schlesser. Perguntas curtas e Boa objetivas. pergunta, Schlezer. É, Vai. A gente só não sabe vai. para onde. Só não sabe para onde, mas que ele vai, ele vai. Ele vai. Muito bem. Santiago, hoje acredito que a Red Bull esteja um pouquinho na frente. 1 a 2 décimos. O tempo a mais dessa diferença. Vocês acreditam que a pilotagem do Max? Pois acredito que em termos de pilotagem, o Max hoje é mais rápido que o Hamilton, 1 ou 2 décimos, dando um total de 3 a 4 décimos no geral. E o É, outro aqui Thiago, é embaixo, um raciocínio. o É, outro aqui embaixo está perguntando, mas com que base você acha que o Max é 1 décimo mais rápido que o Hamilton? não, é um raciocínio que faz sentido, né? É. Mas a gente não dá para cravar. Por exemplo, eu acho que a Red Bull, eu sempre falei desde o começo, olha o Pérez e o Bottas. Olha o Pérez e o Bottas, porque ali você vai ver uma diferença maior. Né? A diferença está maior em pró Pérez, né? Mas o Bottas também teve problema em 2 corridas, que o Pérez não teve. O Bottas bateu na corrida na Imola e teve uma outra corrida que erraram em Mônaco. Ele entrou no Aham. box em segundo lugar É, e, e né, acabou a corrida, né? acabou a corrida ali. Tiraram o É. segundo lugar dele. Então, eles também estariam muito próximos um do outro, né? Só que o Bottas conhece esse carro há muitos anos e o Pérez não. O carro da Red Bull é um pouco mais difícil de guiar no limite do que o carro da Mercedes. A prova disso nós vimos quando o Russell sentou lá, ele andou no limite de cara. De cara. Isso é muito difícil acontecer. Olha o que está acontecendo com todo mundo esse ano. Ricardo, Alonso, todos eles que mudaram de equipe, Vettel, todos eles demorando para acostumar com o carro, e o Russell sentou lá e de cara andou no limite do carro, né? Então, você vê que aí o piloto é diferenciado, né? Mas tem essa dificuldade, existe, né? Você não pode pegar só como exemplo um que conseguiu fazer isso contra 10 que não conseguiram, né? Os 10 que não conseguiram é o padrão. O que conseguiu está fora do padrão, entendeu? Então, o carro da Red Bull é um pouquinho mais rápido. Agora, para a gente ter certeza absoluta, no meu achismo, eu acho, talvez, que o Verstappen seja 1 décimo mais rápido que o Hamilton. Mas é um achismo. Para ter a certeza absoluta, precisava pôr os dois no mesmo É carro, isso que eu ia falar. A né? única maneira de ter uma certeza absoluta de quem é mais rápido é estando os dois no mesmo No carro. mesmo carro, e de preferência lá na McLaren, nem na Mercedes, nem na Red Isso. Bull. Só que é uma coisa que dificilmente vai acontecer. Muito Então, dificilmente. Quase infelizmente, impossível é acontecer. quase impossível. Então, é É, difícil. Aí fica sempre no campo das especulações aqui. Por é. isso que tem gente que fica chateado e tal. Mas numa análise de performance, Eu eu acho. acho razoável imaginar que no momento há uma diferença de 1, 2 décimos, sim. Lembrando uma coisa, hein? Nós estamos vendo
o Verstappen está na curva ascendente da carreira. Isso. O Hamilton, ele está no platô da carreira, talvez para começar a curva descendente. Começar Por a isso curva que descendente. é legal o Hamilton renovar o contrato. É. Isso que foi legal. Porque é bem provável que ele comece a curva descendente. Aí a gente vai ver o tamanho da capacidade do Hamilton de superar isso aí. E correndo com o Russell, rapaz. Muito bem observado. Aí, E legal. o Bruno, e o Verstappen hoje tem duas coisas que eu nunca vi antes. Ele tem a juventude somada à experiência. Eu nunca vi isso antes. Mas é porque ele entrou muito jovem, né? Ele entrou tão jovem na Fórmula 1 que, Com 17 anos. né, que ele tem o quê? 22 anos, né? Acho que, sei lá. 22 ou 23, e já tem 7 temporadas na Fórmula 1. É loucura, mas é isso, né? Antigamente, um que entrava com 21, 22 anos na Fórmula 1, a gente achava um assombro, né? Já achava Nossa, uma sombra, né? O Verstappen... Senna acho que ele entrou com 23. não sei, mas o Senna acho que entrou com 25 até, ele era mais velho. Eu me lembro que o Barrichello entrou com 20, 21, e era assim, um assombro, né? Nossa, olha só esse piloto. Não, peraí, Mas, você tem razão. O Senna entrou com 24, porque o Senna é de 60, ele é 2 anos mais velho que eu, ele é de 60, e ele entrou em 84 na Toleman. Ele entrou com 24 anos. É verdade. Eu ia falar isso porque eu lembro que ele morreu com 34 e ele ficou 10 anos, né? Então. Muito bem, ó. Marcelo BP. A primeira pergunta dele é sobre as câmeras on-board e tal. A gente já falou bastante sobre isso, eu vou fazer a segunda. A diferença na melhor saída de curva da UP Honda frente à Mercedes se deve à turbina, que enche o ICE mais rápido, a um melhor despejo da potência elétrica e início de aceleração, ou a ambos? Então, boa pergunta do Marcelo, né? Boa pergunta do Marcelo. Quando eu estava falando mais, essas 2 últimas semanas, essas 3 últimas semanas, foi difícil falar com os meus contatos lá, tanto o Dude quanto o Nate, porque eles estavam, assim, super ocupados, 3 corridas seguidas, tudo. Agora estou começando a conseguir falar com eles de novo, né? Falei com o Dude hoje, tudo, pouquinho, né? Mas deu para falar. O que o Nate tinha me dito antes, né? É que eles iam conseguir mexer no mapeamento para despejar a potência mais cedo do que despejava antes, né? Potência elétrica e a turbina também, ela ia poder girar mais, porque a turbina não estava podendo girar na plenitude dela antes, por causa dos problemas que estava dando. Tem um problema na central eletrônica, na refrigeração da central eletrônica, na primeira corrida do Bahrein, e essa central eletrônica ela estava emitindo sinais errados para o carro, para a UP, então, de pane. Por exemplo, o que aconteceu com o Pérez, não sei, pouca gente vai lembrar que o carro dele apagou. O Bahrein, né? Isso, indo para o grid, acho, não foi? Sim, foi na volta de apresentação, volta de aquecimento. Ali foi um sinal de pane que a central eletrônica enviou para o carro, por causa da UP que estaria fervendo. Como é que pode estar fervendo? A corrida nem tinha começado ainda. Não estava fervendo a UP. Entendeu? Só que ela emitiu esse sinal e desligou o carro. É um sistema de segurança que todos os carros têm. E desligou o carro para não quebrar a UP. Mas a UP não ia quebrar. Entendeu? Então, eles não estavam entendendo por que esses sinais de pane. E quando eles passaram a entender, foi fazendo testes lá com o Tsunoda, coitado do Japa, né, que aconteceu, que eles descobriram isso, entendeu? E aí foram melhorando a questão da refrigeração da central eletrônica, sem estragar a aerodinâmica, porque para melhorar você tem que abrir entradas de ar. Elas, por exemplo, entrada de ar desse tamanho, você tem que fazer ela ficar desse tamanho. Isso prejudica a aerodinâmica. Então, eles tiveram que achar uma maneira de refrigerar sem prejudicar a aerodinâmica. Então, hoje eu acho que eles têm mais potência na turbina e mais potência elétrica, que pode despejar mais rápido do que despeja a Mercedes. Por isso, essa estilingada na saída de curva do Verstappen. Agora, tem que falar uma coisa: o Verstappen ajuda nisso,
Porque ele vendo essa qualidade do carro, ele segura um pouco o carro na freada um pouquinho antes do que ele costumava fazer, em vez de frear lá dentro, porque daí você demora um pouquinho mais para poder voltar no acelerador, ele freia um pouquinho antes, pouca coisa, né? Pouca coisa antes, mas ele freia um pouquinho antes para poder voltar rápido no acelerador, já no apex da curva. Então ele já volta rápido no acelerador e aí, juntamente, como ele voltar antes do acelerador e a potência entrar antes, por isso que dá o carro dar essa estilingada. Bom, vamos lá, ó. Asa móvel agora, hein? Asa móvel aberta, vamos lá. Aura Drummer pergunta sobre as punições. Estou com dificuldades em aceitar que elas tenham sido injustas. Então eu tenho 3 cenários. Ó. O defensor tem mais direitos que o atacante uma espalhada. Se o atacante ficar no limite da pista e permitir o toque entre carros, ele estará errado. Se o atacante viesse por dentro e espalhasse para cima do defensor, o defensor tem que tirar o pé ou ir para a brita. São 3 cenários bem diferentes. Aqui é quem tem o carro na frente, em vários momentos da curva, o Aura. Então, na entrada da curva, o cara que tem um bico na frente, ele tem a preferência na entrada da curva. Só que o cara que está com o bico na frente, se ele estiver por dentro, o cara que está por trás tem que saber que ele vai. Não é que ele vai espalhar de propósito. Ele só vai fazer a curva, como ele está por dentro, ele está sem a tomada da curva, porque você está por fora. Como ele está sem a tomada da curva, ele conseguir fazer a curva, ele vai sair lá fora na saída da curva. Ele vai lá na zebra na saída da curva. Então ele não faz a curva. A não ser que ele tire o pé para você passar. Então, tira o pé, estanca o carro para você passar e ele entra atrás, né? Porque é uma coisa que eu acho que ninguém quer ver no mundo em automobilismo, né? Uma coisa que o goleiro, na hora do pênalti, sair do gol e falar para o atacante, pode fazer o gol, entendeu? Uhum. Não existe isso. Então, depende do momento. Se os dois entrarem junto, emparelhados, completamente emparelhados na curva, aí o cara que está por dentro, ele tem que tirar o pé. Porque ele não tem a preferência. Se o cara que estiver por fora tiver com o bico na frente, a preferência é do cara que está por fora, por incrível que pareça. E aí, se o cara que estiver por dentro não tirar o pé, vai bater e ele vai ser punido. Atualmente. Antigamente não era nem assim era punido. Então depende do momento. É quem está na frente, principalmente na entrada da curva, que determina o que vai acontecer durante a curva e na saída da curva. Só acrescentando que isso tudo a uma velocidade absurda, com uma força G absurda, tendo que controlar o carro. Então, na realidade, o Aura Drummer, disputa é dura mesmo. Entrou junto na curva. O que não tirar o pé corre o risco de sobrar, entendeu? Então é difícil isso daí. Eu acho, na minha visão, porque eu vi as mensagens que ele colocou nos comentários no YouTube, ele falando assim, porque eu acho que o Pérez acabou espalhando mesmo e tal. Olha, na realidade, disputa é assim mesmo. Disputa é assim mesmo, acontece. E não foi assintoso. O que não pode é ser assintoso, né? Se o Pérez vira o volante para o outro lado para jogar para fora, como foi o caso do Kimi Raikkonen, por exemplo. Aquilo ali é assintoso. O Vettel já tinha passado, não tinha nem disputa, ele foi lá, deu na traseira. Né? Você quer ver um assintoso clássico? O assintoso clássico. Senna e Prost, em 89 e depois em 90. Aquilo ali é assintoso. Foi assintoso, totalmente assintoso. Os dois casos foram assintosos. Agora, disputa de posição... Falou tudo, Bruno. Acho que o Bruno explicou melhor que eu até. É o seguinte, Aura Drummer, se você tem essa dúvida, eu acho que o automobilismo nada melhor do que a prática. Procura um campeonato de kart amador aí e vai correr para você ver. Na hora que tiver um cara do seu lado, você vai tirar o pezinho, porque não vai. Não tira. Não tira. Então, é contra o instinto do piloto isso. O piloto, ele não vai ficar fazendo esses cálculos, tocou o bico na frente dele. Ele simplesmente não quer perder a posição e o outro simplesmente não quer deixar de ganhar a posição. No final das contas, alguém vai sobrar. Mas
Designer pergunta: no último Loucos, Adalto disse que os pilotos mais jovens não têm o sangue frio do Alonso para ir cozinhando uma ultrapassagem, estão famintos e querem passar logo. Quem é o mais faminto? Ó, essa é boa de responder assim, ó, Adalto, bate Tá pronto. bom. Russell Leclerc, ele colocou aqui, Russell Leclerc ou Russell? Eu imagino pelo perfil aqui que ele quer perguntar, Russell Leclerc ou Eu Norris? imagino que sim. Ó, eu acho que é o Leclerc, o mais faminto. Também Entendeu? Eu acho. acho que é o Leclerc. E o Mazepin, ele é sem noção mesmo. Sem noção mesmo, é. Vamos lá, Danilo Lopes. É, Ah, tá aqui o vídeo, ó. Foi o Dan José. Colocou aqui, ó. Olha o vídeo que eu te falei. Se a gente recebeu esse vídeo no Twitter, acho que de umas 30 ou 40 pessoas, mais ou menos. Esse vídeo é espetacular, pô. Espetacular. O Danilo Lopes, vez ou outra apareço, não consigo mais devido ao trabalho, lá duas perguntas, pode escolher uma. Deixa eu ver. Não, vou escolher a primeira. Existe a possibilidade de novo contrato do Norris ter uma cláusula que o permita sair para uma equipe de ponta? Ferrari, Mercedes ou Red Bull? Ou essa peculiaridade foi pensada somente pelos empresários do Verstappen? Então, não sei, ô Danilo. Todo o contrato, uma coisa que precisa ficar clara para todo mundo, né? A gente fala que piloto tem contrato, esse tem contrato. Todos esses contratos têm cláusula de saída. Todos. E se tiver algum contrato desses que não tem a cláusula de saída, e o piloto queira sair, ele vai com o advogado dele na justiça e ele consegue sair, porque eles colocam lá, eles dizem que o contrato é leonino, entendeu? Porque Sim. todo contrato, tanto para um lado quanto para outro, não é só para o piloto. A equipe também pode decidir que não quer mais o piloto, apesar de ter um contrato mais longo com ele. Então, tem cláusula de saída em todos os contratos. A gente não sabe quais são. A gente tem uma noção, né? Que é por desempenho, que é por número de pontos marcados, que é por número de pontos marcados em relação ao companheiro de equipe. A gente pode haver uma variedade de cláusulas de saída, mas todos têm cláusula de saída. Se não tiver, o piloto ou a equipe na justiça conseguem colocar uma cláusula de saída, entendeu? Muito É bem. isso. Siegfried, amigos, ao meu ver, tem que cumprir o regulamento, aquela coisa das punições. Se diz que tem que dar espaço para o concorrente do lado de fora da curva, tem que ser cumprido e ponto final. E não é impossível, tem que tirar o pé? Óbvio que tem Tudo que bem, tirar. tira, faz parte. Se o concorrente chegou ao seu lado, é mérito dele e vai passar? Não, o Siegfried, se você falar isso sentado aí no seu sofá, é É, fácil, é. entendeu? Eu quero ver você falar isso sentado num carro a 300 por hora, freando, virando o volante com outro cara no seu cangote, de um lado ou do outro. O que você vai pensar nessa hora, Não, e entendeu? sabe uma coisa que eu lembrei também? Quem está por dentro, dependendo da manobra, se ele vem muito para dentro para dar muito espaço, na hora que ele dá no acelerador, ele pode rodar. O Lógico, Vettel do ano passado, lógico. quando o Hamilton passou ele no Bahrein, não sei se você lembra, o Hamilton deu nele Rodou, por fora, ele rodou. ele Porque ele rodou. foi dar o espaço, ele girou o volante demais, acelerou, patinou e rodou. Patinou e Então, rodou. pode Então, ó, acontecer. talvez aí você vai ter alguém que vai falar, pô, por que que o Alonso não fez isso, né? O Alonso, primeiro que o Alonso ali, ele estava disputando com o Norris, que é um cara inexperiente, e o Alonso é muito experiente, tem muita cabeça. O Alonso guia o carro quase igual a gente, olha, assiste a televisão no sofá, né? Porque é um cara de cabeça muito boa, e ele é muito inteligente, ele tem muita experiência, ele conhece tanto o carro que ele realmente ele ficou induzindo o Russell ao erro o tempo inteiro, né? Então, há muita gente que deve ter F1 TV, não precisa acreditar no que eu estou falando, é só você ir lá no F1 TV, vai lá, coloca na câmera on-board do Alonso, na volta, não lembro agora que volta que foi, Ah, mas era o finalzinho da corrida. mas foi no final da corrida. Assiste as últimas 20 voltas na câmera on-board do Alonso, você vai ver o que eu estou falando, entendeu? Não precisa acreditar em mim. O Alonso ele já sabia que o Norris, que o ou já esperava que o Russell fosse espalhar em tudo quanto é saída de curva, espalhar entre aspas, ele tinha que contornar a curva quando ele estava por dentro. Então ele tentava induzir o Russell ao erro. Uma das maneiras é você tirar a tomada do cara.
Você colocando o seu carro por fora, na entrada da curva, você tira a tomada do cara que está por dentro, e acontece isso que o Bruno falou. O cara fica sem a tomada de curva, ele tem que frear com muita força e voltar muito rápido no acelerador, e ele pode perder a traseira. Então ele tem que esperar um pouco para voltar no acelerador. Esse pouco que ele espera, o cara que está por trás já freou, já fez por dentro aqui, já deu um X por trás dele. Entendeu? É isso. É isso. Falando em Alonso, o Bruno Shinosaki manda aqui um comentário engraçadinho. Esse jovem Fernando Alonso está andando direitinho. Vocês acham que ele é o Hulk of the Year? É que o Bruno adora o Alonso. Eu estava pensando, o Alonso e o Raikkonen, eles estrearam na Fórmula 1 em 2001, cara. 2001. Imagina isso, 2001 era outra 20 anos, vida. hein? 20 anos, isso era outra vida. O que você estava fazendo em 2001? Eu estava, acho que no segundo período da faculdade de jornalismo. Olha que coisa, né? E o Alonso lá começando, o Raikkonen, né? É muito tempo. Ó, Francisley Silveira. Quando o F1 TV começou no Brasil, era possível colocar até 4 telas ao mesmo tempo, de acordo com o que queríamos ver. Por exemplo, podíamos colocar a transmissão oficial e mais 2 on-board. O app foi atualizado agora e não existe mais essa opção. Busquei na internet alguma explicação e não achei. Vocês sabem se existe algum motivo específico para essa alteração? Francisley, eu acho que se você usar 2 dispositivos, você consegue. Por exemplo, o celular e o computador, o celular e a TV, o computador e um laptop. Eu não sei, eu acho que ainda dá. Eu não tentei fazer isso, então eu não sei te explicar. Eu não tentei fazer, desculpa. Não posso te dar essa resposta. Vamos lá, o Fausto Silva, aí, ó, uma audiência qualificada aqui também, o Opa, Fausto Faustão. Silva. O louco meu, essa fera, mais do que nunca. Acredito que a realidade hoje entre Mercedes e Red Bull é de meio segundo em classificação e também na corrida. Com base em suas fontes internas, é possível dizer que a Mercedes não ganha mais esse campeonato? Tá difícil. A sua fonte interna falou isso? Imagina, a fonte Tá interna. difícil para Mercedes. Não tem dúvida que tá difícil. Não tá perdido, mas tá difícil. Tá difícil. Não, eles não desistiram ainda também, não. Não desistiram. Não, nem pode desistir ainda. Faltam 14 corridas, né, Bruno? É 14? 13, né? Acho que é 13. 13. 13 ou 14. Não importa. 13 ou 14 corridas é muita corrida. É. Não pode desistir ainda. Mas que tá difícil, tá. Não tem dúvida que tá. Vamos ver, Silverstone pode dar um up na Mercedes aí, se eles conseguirem fazer uma graça lá. Vamos lá. Ó, Fernando Lima, considerando a discrepância de desempenho entre Ricardo e Norris, a equipe consegue mensurar o que é a performance real do carro, abstraindo o piloto e medir o peso do piloto na performance final. Sim. Lembrando que o Alonso falando que levou meio segundo para a McLaren em 2007. Sim. Alonso sim, também, né? A equipe ela tem a volta ideal de classificação, ela tem as voltas de corrida, considerando o carro vai ficando mais leve, em compensação, o pneu vai se desgastando, né? Então, por exemplo, a última vez que eu vi isso ao vivo foi quando eu fui na McLaren, quando eu fiquei na McLaren, no GP do Brasil, acho que não sei se foi. Era o Button e o Alonso. Que ano era isso? Sei lá, 2015, 16. 2015, 2016. É. Né? A McLaren tinha 25 mil simulações possíveis, né? A primeira, quando colocam lá todos os dados, né? Eles abastecem o computador com todos os dados da pista, do piloto, do carro, da temperatura, pressão atmosférica, tudo que você possa imaginar, até umidade do ar, vento, tudo eles colocam. Eles abastecem os computadores e aí ele começa a dar muito rapidamente simulação de tempo de volta, né, do carro deles, quanto pode fazer, não sei o que. Isso é sem considerar o piloto, né? O que o carro é capaz de fazer. Aí o piloto senta lá e às vezes o piloto vai mais rápido do que essa simulação, né? Porque dessas 25 mil, depois eles abaixam, eles vão abaixando, o cara até chega em 10 simulações. Quais são as 10 mais prováveis, né? Não adianta você ter 25 mil simulações que você querer se basear em todas elas, ou é melhor você não ter nenhuma,
porque ninguém consegue entender 25 mil simulações. Eles chegam a 10 simulações e às vezes o piloto vai lá e faz melhor do que a melhor simulação previa. E aí que a equipe passa, o piloto passa a ser rei dentro da equipe. Uhum. Nesse momento, o piloto passa a ser um rei dentro da equipe. Tudo o que ele faz é levado em consideração, é estendido o tapete vermelho, todo mundo já fala em renovar contrato. Não sei. Quando ele faz isso algumas vezes, não uma vez só, né? Então, eles têm sim, eles sabem, e aí, por isso que a McLaren já deu outra cutucada, segunda cutucada ontem, não sei se vocês leram, quem leu o Auto Racing viu, né? O André Seidel já está cutucando de novo o Ricardo, dizendo que ele espera que o Ricardo melhore, porque do jeito que está, não tá bom. Para bom entendedor, meia palavra basta. É, O Benjamin, surgiu uma dúvida sobre orçamento dos motores. Pelo que entendo, as fábricas de motores são separadas das equipes, mas quanto cada fabricante pode despejar nessas UPs e existe um valor mínimo ou máximo que cada equipe deve pagar, ou seja, que vai entrar no limite orçamentário anual da equipe. Isso para evitar, por exemplo, uma Aston Martin pagar 20 milhões e a Mercedes falar que paga 5, e com isso sobrar mais orçamento para a equipe fazer outras coisas. Nossa, é um jogo de planilhas, né, que ele está perguntando aqui. na verdade é assim, né? Quando a Aston Martin vai pagar, vai avisar lá quanto pagou no motor, ela tem que provar quanto ela pagou no motor, a Mercedes tem que provar por quanto ela vendeu, a Mercedes tem que provar no imposto final do ano, do lucro da empresa. Se ela falou que vendeu por 20 milhões, ela tem que estar lá que foi 20 milhões, isso aumenta o lucro da empresa, vai pagar mais imposto, né? Então, tudo isso, Benjamin, tem que ser provado pelas duas partes, não só, porque aí você fala, então eles fazem um recibo de qualquer valor, né? Nunca se esqueça que esse recibo de qualquer valor tem que ser usado no final para ver o lucro da empresa ou o prejuízo, que ela vai pagar imposto sobre isso, entendeu? Uhum. Então, não é tão fácil quanto parece, não. Vamos lá, Julia pergunta: a evolução do Norris tem sido constante desde 2019 e ficou mais evidente agora devido à comparação direta com o Ricardo, ou foi um caso de casamento com o carro da McLaren depois do corte no assoalho? Não sei, o próprio Norris falou que ele aprendeu muito com o Sainz, principalmente o acerto do carro, né? Com a tocada do Sainz. O Norris tinha uma tocada mais suja do que tem hoje, né? Se você, é outro caso de F1 TV aí, que eu estou respondendo muito baseado nisso. A tocada eu até falei no último logo, a tocada do Sainz é absolutamente limpa e a do Norris está muito mais limpa do que era, né? Então, eu acho que o Norris é um exemplo de evolução e, evidentemente, que ele casou com o carro da McLaren, mas é um carro que o feedback do ano passado foi dele e do Sainz. Como ele estava também refinando a tocada dele com o Sainz, eles davam muito feedback igual para a McLaren, né? Então, esse carro da McLaren desse ano, tem o feedback do Norris, só ajuda ele e não ajuda o Ricardo, entendeu? É isso. É Então isso. tem, acho que, mérito das duas coisas. O Norris melhorou a tocada dele e está casando com o carro da McLaren, que foi feito com o feedback dele. Jonathan F1, Hamilton só tem esses 7 títulos graças ao domínio absoluto da UP, que era tão potente que tinha que tirar alguns cavalos para não dar na cara o quão dominante era. Aí fica fácil tantos títulos e poles. Observação, que ele é um bom piloto, não tenho dúvidas. Ah, que bom que, né, que ele Que bom que reconhece não que ele é tem um bom dúvida. piloto. Que bom, legal. Já é alguma coisa. É, Vamos lá. vamos lá. O Dan, não vou nem, né? Porque não precisa É. comentar, né? O Dan José, nas 5 horas de câmera on-board que você passou maratonando, Adalto, você gostou da tocada de algum piloto do meio do grid para trás que pode fazer bonito indo para alguma equipe maior? E quem te surpreendeu positivamente ou negativamente? Resposta curta, Adalto. Tá bom. Negativamente me surpreendeu o italiano lá, o Giovinazzi. Bom, o Mazepin não entende o carro, né? Mas também eu vi 2, 3 voltas só e vi que ele não entende o carro. É,
positivamente lá atrás, o Russell, apesar de que eu ainda não entendi se o carro é que pede a saída de frente ou se ele gosta daquilo. Eu não entendi como ele faz o carro andar tão bem com aquele tipo de tocado. Ainda vou acabar entendendo, mas é positivo, porque ele está andando bem pra caramba. É, quem mais que anda atrás? Ó, aí vocês vão dar risada, né? O ídolo melhorou demais, muito. O ídolo melhorou muito, muito, muito. Tem uma evolução, agora sem sacanagem, sem brincadeira, a evolução dele é muito grande. Por isso que ele está andando ali com o Vettel, porque ele era um cara que, quando entrou na Fórmula 1, aqui em Interlagos, quando ele estava com o Felipe Massa, a diferença era brutal, né? Ele também não entendia o carro. Eu achava que ele nunca ia entender. Hoje ele entende o carro, ele anda bem, ele comete pouco erro, não é um avião, evidente que não, mas ele se tornou um piloto de Fórmula 1 razoável, uma boa evolução. E negativamente mesmo foi o Mazepin, dos novos, né, que ele está falando. O Kimi também está muito ruim, mas estou falando dos novos. O Mazepin e o Giovinazzi foram negativos, e positivo, posso me lembrar do Russell, do ídolo, e eu não vi todas, mas por É. enquanto eu te devo mais pilotos, Dona José, prometo que Não, vou mas te. você respondeu a pergunta. Vamos lá. Nishan Capuji, qual o motivo da Liberty ter escondido a batida do Raikkonen no Vettel na transmissão ao vivo? Escondeu? Eu vi a batida. Também Após o vi. Verstappen ter cruzado a linha de chegada, apareceu na tela a informação Yellow Flag setor 2 e assim ficou. A transmissão ficou mostrando o Sainz na pista sozinho e depois outros carros e nada de mostrar quem causou a amarela no setor 2. Somente após todos os carros terem acabado a prova é que a transmissão mostrou o replay da batida. Isso é medo de mostrar uma tragédia ao vivo? São ecos do Grosjeano Bahrein? Se ocorre um acidente, vamos Acho aguardar que não, saber como estão os pilotos? Acho que não, né? não, É porque ali acabou que foi na última volta, eles tinham que mostrar a bandeirada, né? isso. É mais Lógico, importante. isso. Mostrar o pessoal chegando na corrida, né? É. E ali não Mas aconteceu assim, nada demais. Por sorte, não aconteceu nada demais. mas a crítica dele vale quando realmente há acidentes graves que ficam É, meio escondidos. E a gente já falou isso aqui, né? Que o quanto é importante mostrar a imagem para a gente entender o que aconteceu. Eu não acho que foi o caso, mas realmente isso acontece mesmo. mas William, mostraram. Tanto é que deu para ver na mostraram, hora que o time tinha feito uma uma merda cagada, gigante. né? É. William Alves Almeida, não passa pela minha cabeça que os caras que trabalham anos em transmissão de Fórmula 1 acreditarem na história de caderninho do Marco. Ah, tá falando da transmissão brasileira. Eles ficam É. jogando para a torcida no intuito de render o bloco ou existe mesmo isso aí? É, transmissão brasileira é isso aí mesmo. Eles estão brincando. Nossa, É, ele está dizendo que na Bahia está fazendo 10 graus. para você ver o que nós estamos sofrendo aqui, né? Ué, meu É, Deus. o Dino Júnior pergunta para os três: qual foi a sensação de ver um Fórmula 1 em ação ao vivo pela primeira vez? Olha, para mim, foi Ah, a coisa. Primeira vez que eu ouvi o som. vou melhorar a pergunta. Qual foi o primeiro carro que você viu passando assim na sua frente? Eu lembro o meu. Eu Carro também. e piloto. Eu lembro o meu. Eu lembro. Vai? Então Emerson, fala. Emerson Fittipaldi, 1972, Interlagos, retão. A gente estava dentro do autódromo. Não, desculpa, em 72 eu estava com meu pai na arquibancada, passando na minha frente, assim, foi o primeiro carro que eu vi. Lotus preta, que aquilo ali ficou Nossa, assim, eu, marcado eu na vou, minha cabeça, nunca mais vai sair. eu vou falar o meu agora, mas ficou até feio depois do seu, né? O meu foi Interlagos, 2001, arquibancada do setor G, né? A reta oposta ali, Minardi do Tarso Marques. Primeiro carro Uau, que eu vi passando ali. Saiu do box, passou ali. Eu nunca mais esqueci o barulho da marcha reduzindo. Nunca mais esqueci aquilo. É uma sensação bizarra, assim. é bizarro, é bizarro. A Bruno, arquibancada treme, né? Pam, pam, quando ele reduzia a marcha. Por Bruno, isso que a quando a gente fala, corrida, né? quando a corrida Fórmula se 1 é uma inicia, experiência sensorial. é Por isso verdade, que esse sensorial. barulho de Fórmula 1 hoje em dia eu acho inaceitável. Desculpa aí quem gosta, mas eu acho Não, eu inaceitável. também acho. O ronco do carro, perto do que era, é inaceitável. É. Você, quando a Fórmula 1 foi para o Rio, eu fui algumas vezes lá.
Mas eu fui os primeiros anos, depois eu não fui mais. Então eu fiquei uns 6 ou 7 anos sem ver Fórmula 1 ao vivo. E eu fui aqui, quando voltou para Interlagos, eu fui, 90, né? isso. E eu teve quinta-feira, que era uma pista nova, e na época a Aham, pista nova tinha treino de quinta-feira. aham. Tava meio que garoando, tava frio, um vento lá em Interlagos. Eu fui lá, setor G, vazio, eu e um amigo meu, e quando nós ouvimos o carro ligar dentro do box, eu fiquei todo arrepiado, assim. Eu não sei que carro era, porque eu não tenho certeza se foi ele que saiu primeiro. E Aham, depois ligou outros. aham. Mas quando eu ouvi ligar o carro dentro do box, eu fiquei completamente arrepiado do último fio de cabelo até o dedão do pé, meu. Eu já vi gente que vai a primeira vez em Interlagos, na hora que passa o primeiro carro, a pessoa chora. Eu já vi isso Já, acontecer. já. E Já vi aquele gente chorando. Lamborghini V12, acho que era Larousse, quando Aham, reduzia a marcha aquilo, no final da reta oposta, aham. vai para aquele lugar. Você desmaiava ali. É, é. Porra. Gente, o automobilismo ao vivo. Eu não perca a É, oportunidade de ir numa pô. corrida quando vocês tiverem essa oportunidade. Fabiano Luiz pergunta: vi no Auto Race uma matéria sobre uma possível volta do Gasly para a Red Bull. Na visão de vocês, ele volta ou não? Em qual equipe vocês colocariam ele em 2022? Boa pergunta, Fabiano. O Gasly está mostrando que é um piloto bom. Não é um piloto que se perdeu lugar na. É um piloto que eu acho que tem que procurar outro lugar para guiar. Né? O problema é que hoje a equipe dele não está ruim, não é uma equipe como era anos atrás, né? A Toro Rosso era uma equipe para andar de 12º para trás, né? Hoje é uma equipe que pode muitas vezes ir para o Q3, tudo. Então, isso dá uma reduzida nas possibilidades dele, né? Que ele teria que tentar uma equipe tipo, no mínimo, McLaren, sei lá, uma. Ajuda aí, Bruno. Uma equipe que ande na frente dele. Ferrari não tem lugar para ele. Eu acho que não tem lugar para ele, não. O O problema é esse. Alpine, talvez, sei lá, mas nem sei se anda na frente. Alpine, olha, por exemplo, né, o Ocon fechou esse contrato de anos e anos, né, com a Alpine. Vocês acham que se ele continuar andando desse jeito, não tem uma cláusula de saída para a Ah, Alpine tem. mandar embora? É lógico Lógico que que tem, lógico que tem. não. Contratos estão aí para serem rasgados. O Lógico. Eric Bernardes, a McLaren já está sentindo saudades do Sainz? Tá, lógico que tá. Porque o Sainz ele estaria andando com. Provavelmente ele estaria andando com o Norris ali, como foi o ano passado. Eles andavam ali o tempo todo. Nenhum sumia do outro. O Norris era um pouquinho melhor em classificação e o Sainz era um pouquinho melhor em corrida. Então, e uma coisa compensava a outra. Então, ela deve estar sentindo saudade, sim. Eu acho. Eu Tá. estaria. Ah, O Alexandre Magalhães faz uma pergunta longa, mas eu vou tentar resumir aqui, tá? Ele está dizendo que, do mesmo jeito que os pilotos têm que ter uma espécie, assim, uma superlicença, ele quer saber se os comissários, diretores de prova, dirigentes da FIA, também não têm que ter uma qualificação para poder interpretar regulamento, elaborar regulamento e decidir essas punições aí que a gente está vendo e tal. olha, é uma pergunta. Pena que o Fábio não está aqui. Eu acho que ele saberia responder melhor que eu. Aham. Deveria ter. Deveria ter. E é lógico que eu brinquei quando eu falei em chamar o Montoya, o Mansell e o Maldonado. Mas eu acho que todos deveriam ser ex-pilotos de Fórmula 1. Eu acho que eles deveriam contratar três pilotos de Fórmula 1. Tá bom, três pilotos de Fórmula 1. Pilotos que não eram nem malucos, nem pilotos. É uma comissão heterogênea. Isso, Pilotos exatamente. malucos com Isso. pilotos mais É, é, centrados, né? Botar essa exatamente. galera para discutir. Exatamente. Para ir para todas as corridas, a gente já tem um critério muito melhor e não tem melhor, por mais que você treine, por mais que você estude, não tem nada melhor que um piloto de Fórmula 1 ser comissário sempre, porque daí ele vai sempre usar mais ou menos os mesmos critérios
porque você lê aquele negócio da FIA é uma coisa. Aí qualquer um pode ser, eu posso ser comissário, o Bruno pode ser, você pode ser comissário. Você lê aquilo que a FIA escreve e seguir aquilo preto no branco, qualquer um pode ser comissário, né? A não ser que o cara seja burro, né? Se o cara conseguir seguir o negócio que está escrito, qualquer um pode ser comissário. Agora, a gente não tem a experiência que esses caras têm. A experiência física, a experiência sensorial, a experiência da disputa que eles tiveram durante muitos anos dentro do carro. É isso aí. O Jackson Pierre, as corridas curtas podem complicar podem complicar a corrida do Pérez. Olha, na realidade eu acho que pode até ajudar, né? Porque o Pérez é tão ruim de classificação, né? Concordo. O problema do Pérez, Jackson, é a volta lançada, né? Uhum. Então, aí com uma corrida de 100 km, eu acho que o Pérez vai se situar melhor do que numa volta lançada. Felipe Luiz pergunta, vou escolher uma, tá? Ele fez duas, vou escolher uma. Schumacher venceria a temporada de 2007 2008 fácil pela Ferrari, levando em conta que o Kimi venceu em 2007 e o Massa quase venceu em 2008. Pô, é uma pergunta difícil de responder. É, difícil. O Kimi estava no auge em 2007. Não, o Kimi ganhou aquele campeonato porque os caras da McLaren ficaram se digladiando a corrida, a temporada inteira, né? E aí ele foi lá e rapou aquilo ali no final. Sim. Não tirando os méritos, né? Ele estava lá para pegar o campeonato, mas lógico, assim... Lógico. Mas o Kimi era um piloto muito rápido naquela época. Sim. O Kimi entrou na Fórmula 1 quando foi? 2001? 2001. 2001. Aí ele foi para a McLaren quando? 2003, acho. 2002. Ele já foi para a McLaren no ano seguinte. Então, ele era muito rápido. Ele passou esses anos aí de 2002 até 2007, quando ele foi campeão. Ele era muito rápido, né? O Massa também era muito rápido. O Massa cometia mais erro que o Kimi, né? Mas o Massa era muito rápido também. O Massa não foi campeão em 2008 por um detalhe, e o Kimi foi campeão por isso que o Bruno falou, que é a única vez que eu não tenho nenhuma prova, zero evidência, mas eu acho que houve uma conspiração ali para tirarem o título da McLaren por causa da espionagem que foi feita em cima da Ferrari. Pesquisa lá na página do Auto Race, nós já fizemos um especial sobre essa temporada que o Adalto contou essa historinha aí. Né? Agora, se o Schumacher ganharia, era difícil dizer, talvez sim. Talvez não. Lembrando que o Schumacher ele fez uma coisa muito inteligente e depois ele estragou tudo, né? Ele parou no auge. Isso. Ele conseguiu a façanha de parar no auge. 2006, para mim, foi um dos melhores anos dele na Fórmula 1. E depois ele começaria aquela curva descendente que a gente comentou aqui. Então não dá para saber como seria em 2007, 2008. Então estava tudo ok para o Schumacher. Aí ele inventou voltar em 2010 e foi aquilo lá que a gente... Apesar que ele já tinha perdido duas pro Alonso, né? Ele perdeu a de 2005, ele perdeu por causa daquele regulamento esdrúxulo dos pneus. Em 2006 ele perdeu, e eu não posso deixá-los esquecer, que ele estava na frente do campeonato, ele estava liderando a corrida em Suzuka, quebrou o motor da Ferrari, e o Alonso foi lá e ganhou aquela corrida e virou o campeonato. Difícil, né? Então, ficou difícil. Então, mas perdeu, isso é verdade, perdeu. Marcos Aguiar, vamos lá, porque estamos já com o tempo estourado. Espero que dê tempo, parece que era esperado um desempenho abaixo da Mercedes nas últimas corridas devido ao tipo de pista e o carro. Essa diferença é somente devido a isso, a Red Bull estará na frente nas demais pistas. A gente já falou, né? Marcos Aguiar, essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas boa pergunta. Essa pergunta é difícil. É uma ótima pergunta. Eu acho que a Mercedes tem condição de reagir, não sei até que ponto. Não sei se reagir para ganhar a corrida, mas essa diferença que foi na Áustria, eu acho que não vai ser mais, não. José Antônio Vieira não quer perguntar nada, só falar que o melhor comentarista de Fórmula 1 é Adalto Silva. Muito obrigado, José Antônio. Eu discordo, mentira. Não é todo dia, não, que a gente vê um negócio desse aqui, de uma pessoa que eu não conheço, mas muito obrigado. Muito bem, Fábio, eu discordo, só para deixar isso, só para deixar registrado. Eu prefiro, sei lá, o Lito Cavalcante, tô brincando. O Fábio Lopes, o que houve com o Alonso e McLaren? Ao sair da Fórmula 1, parecia que um provável retorno ocorreria com a McLaren ao invés da Renault. O Alonso sempre almejou o tricampeonato. Será que eles creem
que realmente a Alpine pode dar a ele essa chance? E na McLaren, do jeito que está, o Ricardo poderia voltar para lá? Entendi a pergunta. Ele quer saber por que o Alonso não voltou para a McLaren. Eu estou entendendo que é isso aqui que ele quer saber. Ele não voltou para a McLaren porque ele saiu da McLaren chutando, xingando, chovendo gatos e cachorros, xingando todo mundo. Por isso, né? Principalmente o motor, né? Principalmente o motor. Depois foi com a Renault, mas não se acertou e veio para a Alpine, né? Acho que isso aí são coisas do destino, né? E É. eu achei, quando a McLaren contratou o Ricardo, eu achei que ela fez um super negócio, entendeu? Eu tô tão surpreso quanto todo mundo Eu que o ainda não Ricardo não joguei tá a dando. toalha, não. Eu ainda não joguei a toalha, não. Acho que Não, dá. também não joguei a toalha. Também É. não joguei. Acho que ele tem condição de recuperar. Mas é que cada corrida que passa, eu tô vendo essa condição ficando mais difícil, mas tudo bem. Difícil. Ainda Ainda dá. ainda acho que dá. Bom, finalizando aqui então, né, o Loucos para o Automobilismo, edição número 136. Adalto, vamos dedicar esse programa aqui ao Carlos Reutemann, né? Nos Vamos. deixou essa semana, Isso né? que eu Nós ia estamos falar. gravando na quinta, ele morreu ontem, né? Ou hoje, não sei. Ontem. E é uma pena, né? O grande piloto argentino, né? Um campeão sem título, né, Adalto? A gente Um pode. campeão sem título. Falou tudo. O É, Carlos Reutemann é um campeão sem título. É um cara que só não foi campeão em 81 em cima do Piquet, porque a equipe o prejudicou deliberadamente. Foi uma coisa vergonhosa o que a Williams fez com ele, porque no começo do ano, uma corrida aqui em Jacarepaguá, a Williams mandou ele dar a vitória para o Alan Jones. Ele não deu, ele ganhou a corrida porque ele estava muito mais rápido que o Alan Jones. chovendo, né? Tava chovendo. Estava chovendo. Ele era um ótimo piloto, ele era excelente piloto, ótimo acertador de carro, um inteligente, ele era um grande piloto. O que o Bruno falou, era um campeão sem título. Então o Williams retalhou ele, principalmente na última corrida em Las Vegas, quando ele passou vergonha. O Alan Jones ganhou a corrida com uma volta em cima dele, o carro dele não andava, o Piquet foi campeão por um ponto. Eu fiquei super feliz, eu era um piquetista roxo, né? Então eu não queria saber como é que o Piquet, o que tinha acontecido com o Reutemann, né? Eu só queria comemorar o título do Piquet. Mas hoje, 40 anos depois, sei lá quantos anos depois, 40 anos depois, né? Eu sei tudo o que aconteceu ali e foi uma mega sacanagem da equipe Williams com ele. Então tá aí, tá E feito o descansa em paz. registro, né? Nos deixou. Eu me lembro que quando teve aquele Grande Prêmio da Argentina em 95, né? A Ferrari fez uma ação lá, colocou ele para andar no carro daquela temporada. Ele deu umas voltas na pista, a torcida foi ao delírio, né? Foi a O delírio. grande ídolo, né, do automobilismo argentino, embora não tenha sido campeão, conquistou lá o argentino, que é muito apaixonado, né, principalmente por Muito, automobilismo. Então, muito. é um grande nome. Depois foi para a política, né? Foi para a É, política, foi governador lá, senador. senador. É um cara muito ativo, né? E depois desse ano aí que o Adalto citou, ele desistiu, né? Saiu da Fórmula 1, foi fazer outras coisas e tal. Isso, Mas isso. realmente um nome histórico aí que nos deixou essa semana. Então, a gente dedica esse Loucos para o Automobilismo número 136 ao grande Carlos Reutemann, não é isso? Isso aí. É isso aí, a gente volta na semana que vem com mais um Loucos para o Automobilismo. Para você, um grande abraço. Não se esqueça do joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, tocar lá o sininho e divulgar o nosso trabalho para todo mundo aí que você sabe que gosta de corrida, beleza? Grande abraço para você e até a próxima semana com mais Loucos para o Automobilismo.